pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu não vou ligar a câmera, porque vocês lembram que a intenção aqui é hoje vocês ensaiarem os discursos de vocês. Então, para a gente aproveitar o máximo de tempo e der para o máximo de pessoas participar, a gente já vai iniciar aqui. O que eu preciso? Quem tiver interesse, usa a função aqui de levantar a mão, que eu irei na ordem, certo? Vamos lá, quem gostaria de ser o primeiro ou a primeira? Ninguém, pessoal. Lembra que hoje não tem conteúdo. Hoje é só ensaio, considerações. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Obrigado, Israela. Então, sim, ninguém quer falar, ninguém quer ensaiar. Lembrem, a intenção hoje é essa. É isso mesmo, pessoal? Então, posso dar por encerrado a aula? Se ninguém quer falar e a intenção hoje é ensaiar, posso encerrar, né? Professor, boa noite. Oi, Marlos. Boa noite. Professor, só 5 minutos. Eu vou tiver uma tolerância de 5 minutos para eu apresentar, para ver se eu conseguir avançar no meu discurso, tá bom? Certo, sem problema. Enquanto isso, eu vou já disponibilizar aqui para a Bianca, que levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Eu vou me apresentar. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou num lugar, em um ambiente que não é favorável. Meu nome é Bianca Pamplona, sou psicóloga. Trabalho. Eu ainda continuo em vício de linguagem. Mas só um segundo, Bianca. Bianca, só um segundo. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui com a questão de fazer um ensaio como se fosse apresentação. Eu vou abrir a sessão para a Bianca, que está num lugar que não falou, porque ela está sendo a primeira a falar e geralmente precisa de um para instigar os demais colegas. Sim. Mas não tem como eu avaliar ela apenas com a fala. É uma das características, é uma das questões avaliativas, mas a intenção maior é avaliar a gravação. Todas as técnicas que a gente aprendeu aqui, tá? Então, peço que quem puder, participe. O que eu vou falar aqui é o momento que vocês treinarem. Depois que vocês fizerem a atividade final, eu não consigo mais fazer nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de proposta para vocês melhorarem. Eu vou avaliar conforme vocês falaram, tá bom? Obrigado, Bianca. Outra coisa importante, quando vocês forem, se apresentem inicialmente, falem qual é o tema e comecem o discurso. A Bianca, por exemplo, ela falou assim, esse aqui é uma falha, ela reconheceu. É um ponto importante, porque ela reconhece um dos vícios de linguagem, mas para esse momento que a intenção é ensaiar, finge como se você tivesse conhecido, mas segue normal, certo? Pode começar, Bianca. Certo. Consegui aqui um ambiente favorável, né? Eu vou falar sobre a minha graduação, o que poderia ser um tema? Bianca, era para ser um daqueles temas da atividade, que é justamente a ideia que era vocês fazerem, entre aspas, uma simulação do que vocês farão, de fato, como atividade avaliativa. Então, um daqueles temas como aborto, porte legal de arma, legalização da maconha, era algum desses. Entendi. Tá. Eu preciso me preparar mais falando sobre isso, porque é um tema que precisa ser bastante sucinto, também e também ser bastante crítico em relação a isso, né? Porque é um tema que vai muitos seus prós, seus contras,
e que precisa de uma questão mais de ética, né, de aprendizado, né, uma opinião assim que é necessária em relação à minha profissão, né, que eu vou seguir, e também eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá, estou aqui para aprender também, como todos vocês, né, e é isso. Certo, sem problema nenhum, Bianca. Lembrando alguns pontos, vocês vão analisar os temas, escolher qual tema que vocês querem. Uhum. Só que não é uma apresentação de trabalho, ao nível de vocês falarem os pontos favoráveis, os pontos contrários e escutar as opiniões. Vocês irão escolher um ponto de vista, seja a favor, seja contrário, e com isso defender. Lembrem que eu não vou estar avaliando uma questão técnica jurídica. Vocês estão com esse semestre ainda. Então, vocês podem utilizar o argumento que vocês, porventura, acharem pertinente. Seja uma opinião pessoal, seja um argumento jurídico, seja um argumento científico, sociológico, vocês ficarão à vontade para escolher. Claro que a gente orienta que vocês façam uma pesquisa prévia, porque são temas que são bastante discutidos no direito e do não direito. Isso vai ajudar vocês a terem uma boa base, tá? Mas a avaliação são das técnicas, tá bom? Entendi, tá ótimo. Deixa eu ver quem está na fila aqui para poder... A Thaís, que é a Thaís Cardoso. Obrigado, Bianca. Thaís, pode ligar a câmera e fazer seu discurso quando quiser. Professor, só um ponto. Você pode me dizer onde eu posso melhorar? Perdão, Bianca, não deu para entender? Só uma questão. Você pode me ajudar? Como eu posso melhorar na minha oratória? Está falhando um pouco, mas vamos ver se eu compreendi correto. Você quer saber como é que você poderia melhorar, é isso? Isso, sim. Perfeito. Não tem segredo, Bianca. É o que eu falo desde o primeiro dia de aula, desde o nosso primeiro encontro. É treinar. O seu nervosismo, a sua timidez, isso vai ser natural. Mas treinar, gravando, você vai começar a mudar. Por exemplo, você mudou. Em um pequeno espaço de tempo, alguns minutos, a sua fala inicial, que você estava nervosa, que você falou ué, né? No segundo momento você não falou ué, por exemplo. Entende? Então é treinar, é chegar naquele ambiente, respirar, se concentrar e seguir o discurso. Tá bom? Mas a melhor forma é treinar. Tá bom? Tá bom. Aplicando essas técnicas de ver videoaulas, ver vídeos no YouTube, mas treinando é o essencial. Vamos lá, Thaís, quando quiser, fale só o seu nome. Na verdade, já está aqui, Thaís, né? Mas qual o tema que você escolheu, se você é favorável ou contrária. Só está mutado o seu áudio. O seu áudio está mutado, se você ativar. E agora? Pode... Tô nervosa. Agora sim, sem problema nenhum. Vamos lá. Ai. Bom, meu nome é Thaís. Eu tenho que falar toda a minha vida ou é só as coisas principais? Não, vamos lá, Thaís. Lembrando aqui, pessoal. Não, além do tema. Entendi. Pronto. Para agora, só se apresente falando Thaís, nome e sobrenome, porque alguns colegas podem estar com e-mails aí diferentes. O tema que vocês vão falar, e já pode seguir como se fosse, de fato, apresentar o trabalho. Tá. Primeiramente, eu quero desejar boa noite a todos que estão aqui, né? Eu tenho problema com cinema, mas enfim. Quero desejar boa noite a todos. Acho que todos da turma me conhecem, o meu nome é Thaís Cardoso da Silva. Eu tenho 41 anos, acabei de completar recentemente. E atualmente eu atuo na área, eu sou técnica portuária. Eu trabalho na Companhia de Docas do Pará, lá em Barcarena.
Bom, o meu tema, ele é baseado no aborto, né? Então, é um tema, eu considero um tema muito importante, né, na situação do aborto, porque existe vários viés em relação a esse tema, né? Tem um grupo de pessoas que aprovam o aborto e tem pessoas que defendem o aborto. Bom, eu, particularmente, eu defendo o aborto. Primeiramente, eu não vou pelo viés da religião, eu não vou pelo viés da questão divina, eu vou pelo viés de pessoas, de mulheres, né, que realmente eu defendo o aborto por conta questões de saúde pública, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Todos nós sabemos que o aborto, dentro da Constituição, ele é legalizado, mas existe condições específicas. A gente pode ver que o aborto, na gravidez, por exemplo, uma gestante com risco de vida, um resultado de um estupro também é legalizado, né? E o feto, quando o médico identifica que aquele feto ele é anencefálico, né? Ou seja, não possui cérebro. Então, basicamente, aquele feto, ele provavelmente não, né? Tem todas as condições que, ao nascer, aquele feto, ele vai, particularmente, aquele feto vai vir a óbito, né? Então, dentro da Constituição já existe essa legalização. Recentemente, eu ainda não me aprofundei muito no assunto, né? Mas eu posso dizer que recentemente teve uma decisão do STF que ele legalizava o aborto. Então, é nesse ponto que eu vou discutir. Apesar de que eu não consegui me aprofundar devido ao tempo, enfim, várias outras situações, doença também, enfim. Mas, assim, o que eu posso dizer, o pouco que eu li, é que o STF, ele veio a ter uma decisão, né, em relação ao aborto, que o aborto, ele pode ser feito em 12 semanas, né? Então, essa decisão, ela tem um viés físico e psicológico também, né? Ela tem esses dois argumentos do aborto, né? Então, assim, por que eu defendo o aborto depois dessa decisão? Assim, tem muita gente que não defende, mas eu defendo. Como eu falei, é uma situação de saúde pública. Por quê? Porque atualmente no Brasil existe muitos casos dentro da saúde pública que o aborto, mesmo não legalizado, ele é feito de uma forma ilegal. E nessas condições leva a pessoa, a mulher, no caso, a via óbito, né? Independentemente se que existe condições dentro da Constituição que o aborto ele tem as condições, né? Mas também existe a questão da ilegalidade. Então, por haver essa questão da ilegalidade, no meu ponto de vista, um ponto de vista meu, eu sou totalmente a favor do aborto por questões de saúde pública. Então, assim, na minha opinião, eu acho que, é claro que o aborto, vou abrir um parêntese aqui, né? O aborto, ele não pode ser feito, por exemplo, uma mulher que teve, como é que eu posso dizer? Que transou, que teve eu não sei se é a palavra certa, mas enfim, que
teve o seu ato, né, lá com o seu parceiro, né, e de forma irresponsável, engravidou. Nesse ponto de vista, eu não sou a favor. Por quê? Porque existem métodos para que tanto o homem como a mulher, elas, antes de fazer os seus atos, eles têm essa prerrogativa de a camisinha, anticoncepcional, a gente tem pílula do dia seguinte, a gente tem postos de saúde que realmente elas, como é que se possa dizer, que realmente elas possam ir lá, a mulher não tem condições financeiras, mas tem os postos que dão a camisinha, a pílula do dia seguinte, e existe essa proteção sexual. Nesse ponto de vista, não é nesse ponto de vista que eu estou falando. Eu estou falando mais da forma de saúde pública. Como eu expliquei anteriormente, assim, como eu não me aprofundei assim, na decisão do STF, acredito eu que o aborto ele vem a ser legalizado por outro viés, né? Na questão, por exemplo, que ainda existe, eu sei que na Constituição existe, por exemplo, a gravidez e o resultado de estupro, mas também, no caso da mulher, nesse caso, eu sou a favor, porque, por exemplo, ninguém merece, eu acho que nenhuma mulher merece nesse sentido. Thaís, desculpa lhe interromper, mas é só para a gente poder também ouvir outros colegas. Eu falei muito. Essas são as considerações que eu ia fazer. O primeiro ponto é justamente isso, é você se preocupar um pouco com o tempo. Lembrem que tem um tempo previsto na fala, eu não recordo se é 10 ou é 15, que eu fiz um ajuste. E vocês, quando forem fazer o planejamento, no discurso de vocês têm que ter estilo redação. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Então, tente organizar um pouco mais. Porque as ideias, né? E o que apareceu no seu discurso foi você inicialmente estava falando que ia ter que se aprofundar, porque não tinha conhecimento, mas depois, quando você foi falando, você foi lembrando dos argumentos, e foi lembrando de outros argumentos, e acabou prolongando o seu discurso. Tá? Então, tente deixar mais sintetizado. Tá. O que aconteceu muito também no seu discurso inicial, e depois eu não percebi tanto, foi justamente o maneirismo. O né? Inicialmente, quando você ainda estava apresentando, ficou bem alarmante, bem expressivo. Depois diminuiu significativamente. Por quê? Porque você meio que se ambientou ao espaço, à fala, à situação. Então, isso também ajuda. Então, quando vocês forem gravar, grave em uma, grave em duas, grave em três, depois vocês gravam o definitivo. Isso vai ajudar muito vocês. Eu acho também, posso dar uma ressalva? Eu acho também... Pode, deixa eu só terminar, aí você faz as considerações gerais, até tirar dúvidas, tá? Outro ponto sobre o que a gente deu aula. Quando você for gravar, a gente entende aqui que a gente está em casa, onde a gente nesse sentido, então, mas, por exemplo, o seu ambiente está visualmente poluído. Tem um quadro ali, tem a sua mesa de estudo, na sua porta tem suas bolsas, na outra parede tem uma bolsa. Tudo isso, numa gravação, chama a atenção. Sabe? Então, quando você for gravar, mesmo que seja nesse ambiente, tente pelo menos guardar aí para trás de você para não aparecer. Tente deixando o ambiente um pouquinho mais limpo, sabe? Sim. São essas considerações que eu tenho para fazer quanto às técnicas de pedal, porque até a sua gesticulação, ela é boa. Você fez poucos gestos paralelos, mas movimentava bem. Você expressava, as suas mãos estavam se movimentando conforme a sua intenção, a sua fala. Tá? Agora sim, agora você pode fazer considerações, tirar dúvidas, e a gente está aqui para isso. Porque eu sou um pouco tímida para falar, então é um entrave que eu tenho. E realmente, eu não vou mentir, eu tenho problema demais quando eu vou falar em público, organizar, parece que eu posso até ter um pouco de conhecimento, mas parece que
as organizações das ideias, elas meio que fogem na minha cabeça. Então, aí, além da ansiedade que eu tenho, também tem a questão da timidez. Eu sou um pouco tímida, apesar que eu trabalho muito com isso, né? Trabalho, assim, no sentido de melhorar cada vez mais. Mas a gente está aqui para aprender. Não tem problema nenhum. Eu acho que cada passo é um passo. Quem sabe no futuro eu esteja bem melhor. Eu tenho certeza que será, tá? Quer treino, Eu acho que é só isso mesmo, minhas semestre, considerações. tem muito a aprender, tá bom? Parabéns, espero você ver seu vídeo na próxima aula. Vamos ver agora a próxima aula, não, né? Já na atividade final. Só uma pergunta, esse vídeo eu vou ter que jogar lá na vocês receberão um link via chat mesmo de vocês. Chat não, né? WhatsApp de vocês, que é um link do Google. Aí vocês vão jogar lá. Tá bom, então. Obrigado. Vamos lá. Quem mais quer falar? Fala, professor. Boa noite. Me ouvi? Claro, deixa eu só botar aqui para todo mundo. Pronto, quando quiser. Senhores, boa noite. Luiz Cláudio que está falando. Eu gostaria de falar sobre um tema que é relacionado com o meu trabalho, a questão da liberação das drogas. Alguns aqui me conhecem, eu sou policial civil, né, há algum tempo, e eu trabalho muito com a questão das drogas. E qual que é a importância desse tema? Na verdade, quando nós falamos de droga, fica uma coisa muito vaga, muito genérica a questão da droga. Existem vários tipos de droga e geralmente é colocado de uma forma muito genérica, principalmente por usuários de maconha ou drogas mais leves. Na minha visão, também é muito, como posso dizer a palavra, negligenciado o álcool. O álcool ele é uma droga que causa muito dano no nosso dia a dia na delegacia. A gente pode colocar que por volta de 90% das ocorrências são por conta de álcool, principalmente Maria da Penha, principalmente discussões no dia a dia, alcoolemia, acidentes de trânsito, com morte ou sem morte, ou lesões. Então, é uma situação, quando a gente fala droga, tem que se pegar todas, na verdade. A gente colocar como droga, até o açúcar é droga. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que especificar qual droga, porque cada uma delas tem o seu princípio ativo dentro do corpo humano. Um argumento que é muito usado pela parte política para a liberação das drogas em geral, além dessa variedade delas, né, é a questão de que vai acabar com a criminalidade. Então, veja bem, acabar com a criminalidade por conta que o governo vai colocar imposto em cima, que não teremos mais lucro do tráfico em cima da droga, certo? Entretanto, eu penso da seguinte maneira: nós temos hoje drogas legalizadas, como o próprio cigarro, como o próprio álcool, que hoje, inclusive, tivemos um episódio recente, né, no qual a facção criminosa ela falsificou algumas bebidas, causando morte de algumas pessoas, a morte de algumas pessoas. E cigarro, principalmente no meu estado, que é o Rio de Janeiro, sou de fora, existe um volume muito grande de roubo de carga e falsificação dessa mercadoria. Então, na minha visão, a questão da liberação ela não pode ser utilizada só com base nisso, com a redução da criminalidade, com a redução... Até porque hoje a criminalidade ela lucra de várias formas. E hoje existem estudos já comprovando que a criminalidade hoje, o maior lucro dela é em território. Certo? Então, a parte de territorialidade mesmo, onde ela domina aquele local e ela cobra as taxas do crime ali. Então, hoje a droga ela ainda é secundária ou talvez terciária à parte financeira da facção criminosa. Então, um argumento que para mim não provém. Então, assim, há que se fazer um estudo, né, em drogas separadas, por exemplo, quem utiliza maconha, acha que a maconha, qual é o dano que essa maconha, que é a cannabis, né, que ela provoca no corpo, se ela é menos danosa ou não. A questão política financeira, na minha visão, ela não cabe.
é um assunto bem amplo, mas que eu gostaria de destacar, principalmente no meu discurso, a questão dos malefícios do álcool, que é uma droga liberada, que você cria uma polêmica nesse sentido, né? O álcool ele é até incentivado pela nossa sociedade, a famosa cervejinha, né? Nada contra quem bebe, eu também tomo de vez em quando, mas enfim. E usuários de maconha, por exemplo, eu não fumo, mas dificilmente na delegacia você vê alguém que usou maconha e matou alguém, ou bateu na mulher, ou bateu com o carro, enfim. Então é uma discussão bem ampla que não dá para se fazer em 10 minutos, mas basicamente os meus argumentos são esses daí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Tudo bem? Vamos lá. Considerações. Primeiro que eu acho que, não sei se é um maneirismo, algo assim, ou realmente estava com algum problema, mas o que me chamou a atenção no seu discurso é que, hora ou outra, você colocava a mão no nariz e outra hora na barba. Então, lembrem que eu falei do maneirismo ser tanto na fala, quanto o o né, mas também quanto essas gesticulações em excessivo. Acredito eu que você não estava com coceira no nariz nem coceira na barba, mas é algo que é tão naturalizado quando estamos numa situação de desconforto. Quando eu digo desconforto, não no sentido que você está desconfortável, mas é uma situação, um ambiente que foge da sua rotina, que temos esses vícios. Então, tente controlar um pouco mais isso. Tá? Alguns momentos, principalmente nos momentos iniciais, você utilizou o como aquele coletivo. Você estava fazendo um discurso, ao meio tentava lembrar ou criar algum exemplo, e ao invés de pausar, você utilizava o que é um exemplo clássico que acontece. No mais, eu não consegui avaliar muito a sua gesticulação, com exceção dessa questão da mão, por conta da forma que você está aqui conosco, que a gente esteja no celular, muito próximo. Então, como sugestão, no próximo, grave assim, mais ou menos você está no celular, apoiado um pouco mais em algum local, e que você consiga gesticular. E eu te reforço a mesma coisa que eu falei para a Thaís, que não precisa se atentar a aspectos políticos, jurídicos aprofundados. Vocês podem fazer, de fato, as suas opiniões, com o seu ponto de vista, do seu funcionamento, e você fez. Você começou contextualizando, fazendo uma introdução, depois você desenvolveu um pouco, explicando seus pontos de vista, suas fundamentações, e concluiu dizendo que, olha, eu acredito que tem que ser feito um levantamento, um estudo, uma coisa assim. Mas lembrem que vocês na atividade vocês terão que defender um ponto de vista. Ou vocês são a favor da legalização da maconha, por exemplo, das drogas, ou vocês são contra a legalização das drogas. Tá? Então é preciso ter esse posicionamento na atividade, certo? Beleza, Alguma beleza. dúvida, algum comentário? Não. Tá ótimo. Vamos ver se alguém mais quer falar aqui. Aqui não parece nenhuma mão levantada para mim. Ainda tem interesse? Marlos, pronto, levantou a mão no modo manual. Marlos, quando quiser, pode ligar o seu áudio. Professor, inicialmente, boa noite a todos. Eu não vou fazer uma abordagem a respeito dos temas que o senhor propôs, porque senão eu considero que eu vou ficar muito repetitivo, utilizando o tema como se eu fosse trabalhar um sistema de decorar para uma apresentação teatral. E o objetivo é justamente reproduzir uma aprendizagem que possa servir em qualquer contexto. Então, diante disso, eu vou tratar de um tema aleatório, que inclusive foi tratado na aula anterior, que é com relação à questão do Código Penal, que é a Lei 2848 de 1940, que trata exatamente de uma questão contextual nacional. Em relação a Getúlio Vargas, que estava no poder desde 1930, em 1934, ele assumiu
interinamente. Em 1937, ele, percebendo a conjuntura nacional e querendo permanecer no poder, ele se legitima e dá o golpe de Estado no Brasil. Então, a Lei 2848, ela foi construída, que é o Código Penal, inclusive até atualmente, ele foi realizado num contexto de ditadura. E os artigos até o período, foi construído naquele período, eles foram artigos que tinham um peso de repressão, de limitações e de situações relacionadas à questão de movimentos sociais, justamente uma ditadura onde tinha o poder absoluto sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse contexto, surge o Código Penal, justamente para impedir a manifestação. O Código Penal, ele é o mesmo, inclusive, mas com todas alteradas, todos os artigos alterados desde então. Exatamente, estou trazendo essa abordagem porque eu quero que o senhor faça uma análise bastante crítica a meu respeito, para que eu possa melhorar. Reconheço que eu não treinei, não exercitei muito, porque estava muito envolvido no trabalho e acabei não treinando bastante. Espero ter melhorado da última vez e tentar melhorar para reproduzir um vídeo de maneira muito melhor. Perfeito, Marcos. Só quando vocês terminarem, agradeço, falo obrigado. Tem que saber que efetivamente vocês terminaram. Eu não vou fazer considerações, Marcos, com o seu conteúdo, porque não é a intenção. Tá? Aqui eu não estou avaliando isso. E nem irei fazer isso na atividade final de vocês. Quero avaliar as técnicas. E aqui uma me chamou bastante atenção da sua. Me pareceu que você estava lendo. Estou correto? Ou não? Não. O celular está abaixo. O celular está abaixo. Que a sua visão, a sua distribuição do olhar, estava como se você estivesse olhando para baixo. A pupila cobrindo... acho que é pupila, não. Essa é a parte superior do olho, que eu esqueci agora o nome. Pálpebras, né? Cobrindo todo o seu olhar, justamente por conta disso. O celular está mais abaixo. E aí vai aquela consideração que eu fiz tanto para o Luiz, mas quando eu dei na aula também. Quando vocês forem gravar no celular, coloque ele numa distância que fique em paralelo à altura dos seus olhos, para facilitar a distribuição do olhar. E aí, assim como o dele por estar no celular e um do outro próximo, eu também não consegui perceber a sua movimentação, a sua gesticulação. Então, isso não seja um problema, por óbvio, mas num discurso mais longo, sem esses complementos, fica um discurso monótono. Você tende a perder um pouco mais a atenção. Então, se for gravar, tente fazer que nem ele, como eu falei, coloca um pouco distante, fazer mais gesticulação, utilizar mais a pausa. Fora isso, a sua fala é boa, é um tempo correto, é tranquilo, sem pressa. Mas não se preocupem, pessoal, com o conteúdo, tá? Se preocupem mais com a aplicação da técnica. Por exemplo, aqui a sua parede está branca, neutro, ok? Excelente, como orientei. Tá bom? Melhorei da última vez então, professor? Sem dúvida. 1000 vezes. E aí vai melhorar no próximo também, né? Tenho certeza disso. Sim. Então é isso. Bora passar agora para... Obrigado, tá, Marlos? Edeilton. Boa noite, professor. Boa noite da sala. Meu nome é Edeilton Ferreira. Eu sou a favor da regularização da maconha, né, propriamente assim falando.
pelo seguinte fato, né? Observamos dois lados, né? Às vezes as pessoas falam que a maconha é um fator de alta, vamos dizer assim, de alto nível de perigo, né, para a sociedade. Quando, na realidade, a maconha sendo legalizada, nós vamos ter aí um pouco de redução, popularmente falando, a nível de criminalidade e a nível de mortalidade, né? Um exemplo, um indivíduo, quando vai a um determinado setor, vamos dizer, boca, popularmente falando, repetindo, né? Ele pega uma quantidade significativa de maconha, quando ele não paga, automaticamente ele vai sofrer um dano, né? Ou psicológico ou com a sua própria vida. Para que isso não aconteça, né, no meu ponto de vista, regularizando essa função das drogas serem livres, automaticamente o governo vai ter um retorno, né? Nós estamos falando aí de saúde pública também, e ao mesmo tempo falando sobre o acesso a Caiu lá? Acho que tu pausou mesmo, porque para mim ficou pausado. Edil. Alguém tem o contato dele, pessoal? Eu acho que caiu a internet dele lá. Enquanto isso, eu vou passar para o Osmar, que é o próximo que está aqui. Quando quiser, Osmar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Osmar de Mello. Hoje eu vou falar sobre um tema fundamental para a nossa sociedade, o porte de armas responsável. Não vou discutir se as pessoas devem ou não ter armas. Vou focar em algo mais importante. Quem está preparado para ter essa responsabilidade? A questão central é simples. Cidadãos treinados e psicologicamente aptos garantem segurança. Cidadãos desqualificados criam riscos. Quando falamos em regulação rigorosa de armas, não estamos falando em ideologia. Estamos falando em números e fatos. Primeiro, acesso irresponsável às armas aumenta drasticamente os riscos de acidente e violência doméstica. Isso é comprovado. Temos números sobre isso. Treinamento adequado reduz incidentes. Um cidadão que conhece as regras de segurança, que sabe como manusear uma arma sem risco, é um cidadão seguro. Isso é crítico. A avaliação psicológica identifica riscos e uso indevido de pessoas com instabilidade emocional, com histórico de violência ou com controle de impulsos comprometido. Não devem ter armas. Ponto final. Cidadãos preparados garantem segurança pública e pessoal. Isso não é debate, é uma realidade. Certificação obrigatória para o manuseio traz segurança, está ligado à legislação de armas. Isso é uma situação que não deve ser opcional. A expressão, eu acho que sei usar a arma, não tem como ser desse jeito. Tem que se aprender, ser especialista, passar em testes e comprovar esse conhecimento. A análise profunda de estabilidade emocional, controle de impulsos, saúde mental, isso é feito por psicólogos qualificados com protocolos rigorosos. Esses dois requisitos juntos criam um filtro eficiente. Apenas pessoas genuinamente preparadas passam por isso. Agora, alguns podem dizer isso é muito rigoroso, é uma restrição. Não deve ser assim. Isso é proteção pessoal. Vamos ser claros, apenas cidadãos que demonstram capacidade técnica e estabilidade psicológica devem ter armas. Isso não limita direitos, assegura segurança. Outro motivo importante disso é que todas as armas têm um registro, para que elas possam ser rastreadas, ligadas ao proprietário e que a responsabilidade seja inerente de um uso indevido de uma arma. Isso é fundamental, é responsabilidade legal pelas armas sobre sua guarda.
Essa postura responsável é cidadania. Segurança começa com responsabilidade, treinamento, avaliação. Nesse sentido, eu sou favorável a ter o porte de armas cumprido essas regras. É extremamente importante isso. Assim eu fecho a minha apresentação trazendo o meu ponto de vista favorável, desde cumprido essas regras. Obrigado a todos. Parabéns, Osmar. Parabéns. Deu para você ver que você, de fato, está fazendo o que eu tinha solicitado aqui hoje, que é ensaiar o que provavelmente será o seu trabalho. As duas únicas considerações que eu terei a fazer, e uma terceira, mas essa última é apenas para complementar. Primeiro, não sei se você está lendo em algum local, porque me causou essa sensação. Não sei se no próprio celular que você está gravando, mas me deu essa sensação que você estava lendo o seu discurso. Confere? Tinha os tópicos. Pronto, perfeito. Então, eu percebi justamente você fazer essa distribuição do olhar, assim como os demais colegas que estão no celular também. O celular, acredito eu, que esteja um pouquinho abaixo da sua linha de olhar, então o seu olhar está um pouquinho mais para baixo, mas nada que também cause um prejuízo muito grande. E o único ponto que efetivamente mudou no seu discurso foi no final. Justamente quando você, acredito eu, meio que improvisou, que era para essa finalização, você deu uma travada e ficou fazendo um gesto repetitivo de olhando para cima para baixo com a cabeça, como se estivesse concordando. Apenas isso. E aí a terceira consideração que eu falei, que não é nada prejudicial, mas que seria interessante, é o filtro. Você está usando um filtro na gravação? Não, só o fundo. Pois é, o filtro de fundo que eu digo. Esse é um filtro. Eu estou vendo papel de fundo, né, e uma luz quente, amarela. Sim, perfeito. Mas quando eu digo filtro, é justamente esse fundo. É um filtro. E aí, ele limita algumas percepções da sua câmera. Por exemplo, você fazer a gesticulação que você tentou fazer, não captava 100%. Mas, como eu falei, é só para melhorar. Não seria algo prejudicial. Nunca desculparia muito, ou em algum local também que seja recuperação, mas é só esse ponto, tá? Mas fora isso, obrigado, hoje se você tivesse que fazer o trabalho, se você entregasse o trabalho dessa forma, certeza teria conseguido os 10, tá bom? Continue assim. Obrigado, professor. Você vai lançar muito nos colegas. Vamos esperar agora para ver quem mais quer falar. O Edeilton, que já voltou à internet, Edeilton. Eu confesso que eu fiquei preocupado, ser travado, mexendo um pouquinho, eu pensei que estava tendo alguma situação. Está no muro do seu celular. Você pode destravar e continuar e reiniciar se preferir. Agora, tá ouvindo? Boa noite. Positivo. Foi o notebook que acabou desligando aqui e eu fiquei sem... Achei até engraçado depois que a tela ficou travada e eu falando e não saía nada. Ficou travada a tela. Pois então, senhores, eu havia falado anteriormente que eu sou a favor, né, do uso da maconha pelo fato da parte medicinal, né? Posso assim falar, né? Porque muita gente, eu conheço até pessoas que recorrem à justiça para poder estar adquirindo o tratamento para um determinado tipo de doença, até para salvar a própria vida dos filhos. E eu sou a favor, não para que as pessoas tenham acesso ao uso, né, banal, mas para o uso medicinal. Esse é meu ponto de vista. As pessoas podem falar o seguinte: mas aí você está defendendo o uso das drogas, o uso que incentiva para diversos tipos de criminalidade. A pessoa usa a droga, a pessoa já vai partir para o lado da criminalidade maior, estupro, e vem uma série de coisas. Então, esse é um tema que, se nós formos falar sobre ele, nós vamos ter aí uma extensão de raciocínio de vistas diferentes.
Então, o meu ponto de vista, senhores, é que eu defendo para o lado medicinal, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu quero agradecer aí ao professor e à sala pela oportunidade. Vamos que vamos. Perfeito. Vamos lá. Tire essa caneta da mão, meu amigo, quando você for falar. Lembrem, nada na articulação de vocês pode ser prejudicial. Tá? Vocês têm que estarem como os livres para poder fazer o discurso. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí que eu estava sem acesso à internet, pessoal, que agora que eu consegui conectar aqui, tá? Sem problema, meu amigo. Então, salvo necessário, você pode fazer uma leitura, você utiliza um papel ou um tablet, coisa. E até assim, a gente entendeu, a gente viu que a leitura tem que ser de uma forma que não cause nenhum impedimento, nenhum prejuízo à nossa articulação. Fora isso, a mesma consideração que eu já fiz para o Luiz e para algum outro colega, que é a forma, o posicionamento da imagem. Você botou para o celular, então está um pouquinho mais abaixo. Tá? No mais, tá de parabéns, escolheu um tema bom e posso ter certeza que no trabalho também você vai arrebentar assim, com os demais colegas. Obrigado. Infelizmente, pessoal, a gente está acabando o nosso encontro e eu vou fazer a chamada. Aí eu faço chamada, se der tempo a gente faz mais alguns, tá bom? Deixa eu pegar aqui um segundo. Meu amigo Luiz. E aí, meu irmão? Boa. Isso aí que é meu filhão aí, ó. Boa, cara. Que bênção. E aí, mano? Tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto, Luiz. Sancler ansioso aí pra te falar, Sancler. Fala lá, filho. Fala lá. Fala, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já vai terminar aí. Fala, Paulo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, né, gente? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, só para eu não esquecer, novamente, saudações azulinas para quem é remista e está na Série A, e para quem é pré-sandu está na Série C. Nos vemos daqui só durante o Parazão. Vamos lá, pessoal. Alberlan. Presente, professor? Em jogo do Remo, diz que o senhor vai liberar a galera cedo. Lá, a coordenação já falou. Com certeza. Até porque o jogo do Remo só tem aí na Série A é segunda, quarta e sábado e domingo, né? O Remo precisa contratar o técnico novo, tá? Tá enrascado. Alcenir. Presente, professor. Alcides. Não é? Pessoal, se vocês falem presente, tá? Não consigo ler o chat agora. Estou lançando a presença. Anderson Mafra. André Lígia. É a André, né? Eu acho que é André. Pode ser André. Ela estava presente, ela tem que sair, porque ela está na sala de aula. Andrei. A Thaís. Bianca. Bruna Gabriele. A Thaís está no grupo, professor. Caio Ronei. Bota sem microfone. Presente. Carla Letícia. Estou aqui, professor. Danilo. Presente, professor. Deise. Presente, professor. Dionei. Presente.
Presente, professor. Nosso remista favorito, né? Edieldo está aqui. Edilene. Não, né? Presente, professor. Opa, André. Andrei. Professor, eu dei presente, viu? Ok, eu botei presente. Edson Pantoli. Bom, obrigado. Emerson. Érica. Sou presente. Everton. Gil Clay. Israela estava, que eu vi. Genilson. Presente, professor. Jânio. Hoje foi presente, tá? Jorias. João Henrique. Josinei. Já te chamaram, meu irmão. Pronto, fica lá. Luiz. Presente. Professor, presente, Josinei. Não esqueça do meu, professor. Gil Clay, presente, tá ok? Ok. Maria do Perpétuo Socorro. Eu respondi com áudio desligado. Marlos está. Marta Michele. Presente. Milkner. Michele, nossa parceira. Certo. Presente, não sei se o senhor está conseguindo me ouvir aí. Consegui agora. Nilson falou desde cedo que estava presente aí, antes da vez dele. Presente. Nonato. Presente, né? Ok. Osmar está presente. Osivan. Paulo César. Professor, a Maria da Fonseca está presente, o áudio dela não está. Presente, doutor. Paulo César. Tudo bem, Bianca, já botei aqui. Rayane falaram a mesma coisa. Juan. Presente, professor. Tu estava no último encontro, Juan? No último encontro, sim, estava. E aí, Josinei presente. Estava sem registro. No último encontro, mestre, o senhor, eu não estava na chamada. Aí o senhor falou que o senhor ia ver. Tinha eu e mais algumas pessoas que não estavam na chamada. Por isso que estava sem registro aqui. Mas beleza, já consegui. Simone. Simone não? Suzeli. Aqui, professor, Suzeli. Estava presente na última Suzeli, porque está com uma ausente Estava. aqui. Tá. Não, estava presente. Todas as aulas de assistir. Vou corrigir aqui. Suzeli, nossa parceira. Thaís estava. Tamires estava, que eu vi. A única que tirou 10 na prova. Tamires presente, professor. Eu vi. Valéria estava? Está, no caso, né? Oi, estava sim, presente. Vanessa. William. Presente. Pronto, pessoal. Ó, eu vi aqui que eu não lancei a presença no primeiro encontro, foi porque eu estava sem acesso ao sistema, mas eu vou lançar a presença para todo mundo, tá? E, professor, você chamou meu nome? Eu botei você, Thaís. Eu vi que você estava você falou comigo. Tá. E, professor, só uma situação é que, como eu trabalho de turno, eu acho que eu perdi duas aulas, senhor. Como é que eu faço recuperar essa frequência? Não tem problema. Aqui, lembrem que a matéria... Deixa eu até pausar aqui. Já, lembrem que era...